Afastai-vos de mim, malditos. Esta vai ser a sentença que Jesus dará a todas aquelas pessoas que não deram ouvidos à sua voz e à sua palavra. Este é o tema que eu quero meditar hoje com os irmãos ou com você que está ouvindo esta palavra. Amém? Em Mateus 25, versículo 41, a palavra de Deus diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O versículo 41 de Mateus 25, ele faz parte do discurso de Jesus, conhecido por alguns teólogos, por alguns pregadores, como o Sermão das Ovelhas e dos Bodes, ou dos Cabritos, que se encontra em Mateus 25, a partir do versículo 31. E o texto, irmãos, descreve o julgamento final e a separação das nações, onde Jesus, como rei e juiz, ele separará os justos dos ímpios. Os justos são aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, aqueles que ouviram o chamado do Senhor e confessaram com a sua própria boca, mas foi uma confissão verdadeira diante de Deus. E os ímpios são aqueles que viraram as costas para Deus, né? Então, as palavras, eu entendo que as palavras afastai-vos de mim, malditos, é a sentença mais dura que alguém pode receber e também justa, dita por Jesus. Isso reflete a gravidade do julgamento, irmãos, e a seriedade de rejeitar a graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode continuar pecando, você pode continuar mentindo, vivendo na impureza, sendo um falso profeta, um falso crente, porém, o dia do julgamento final virá. E será algo muito duro para muitos e também maravilhoso para outros. E aí eu te pergunto, como está a sua vida diante de Deus? Muitas vezes se caminha na igreja muito tempo, acha interessante aquela reunião de pessoas, gosta do louvor, mas e a sua vida? Porque a salvação é entre você e Deus. Se você acha que você é somente essa carne, essa casca, não. A palavra diz que nós somos espírito, alma e corpo. E Deus, Ele nos quer por inteiro. Amém? Não só aquilo que vem de dentro. Ele quer alma, espírito e corpo. Porque você e eu, que somos servos do Senhor, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? E no texto que lemos aqui, irmãos, Jesus ele está ensinando sobre os eventos finais e a plena manifestação do reino de Deus. Este sermão ele faz parte do contexto escatológico que diz respeito aos tempos do fim, onde Jesus ele está preparando os seus discípulos e também a sua igreja para os fins dos tempos e a sua segunda vinda. Amém? Em Mateus 25, 31 e 33, a palavra diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Irmãos, estas são palavras de Jesus de Nazaré. E esta passagem ela destaca a certeza do julgamento final e a responsabilidade pessoal de cada um diante de Deus. Então, será que estamos vivendo como ovelhas, seguindo fielmente o bom pastor? Ou estamos nos comportando como cabritos, vivendo de acordo com nossos próprios desejos e afastados do caminho do Senhor? São perguntas que nós precisamos refletir. Você e eu não sabemos o dia da nossa morte. Jesus pode nos chamar ou você pode ser ceifado a qualquer momento. E como está a sua vida diante de Deus nesse dia? O texto
ele deixa claro aqui também a soberania e a justiça de Jesus Cristo, que julgará todos com perfeita justiça. Irmãos, a imagem de Cristo como rei e juiz é um lembrete da sua autoridade suprema e da seriedade com que devemos encarar nossa vida espiritual. Talvez você tenha trazido para a sua igreja, você que é um pastor, você que é um líder ou um ministro da palavra, atrativos do mundo para encher a igreja de pessoas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós preguemos o verdadeiro evangelho, a palavra plena, a sã doutrina sem enganos. Irmãos, quem faz a obra, quem transforma é Jesus de Nazaré. Nós não temos o poder. Nós que pregamos a palavra, nós temos a missão de levar a mensagem verdadeira de Jesus até o ouvido das pessoas. Agora, do ouvido até o coração da alma de cada um, isso é obra do Espírito Santo. Então seja fiel à palavra, ensine e pregue a sã doutrina, porque Deus te pedirá conta de todas as palavras. Muitas vezes se deixa de pregar aquilo que precisa para agradar pessoas. Agrade a Jesus. Amém? E esse julgamento final, ele não é apenas sobre crenças, sobre rótulos, mas também sobre ações. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ele passou da morte para a vida, não entra em juízo. Então, no dia do julgamento final, os servos do Senhor que estarão à sua direita, eles passarão pelo julgamento de obras. Que obras são essas? São as obras boas. Aquilo que vai nos dar o nosso galardão no céu, porque todos os nossos pecados, eles foram perdoados e lançados sobre o mar do esquecimento. Então esse é o Deus que eu sirvo e esse é o Deus que eu quero apresentar a você em nome de Jesus. E aqui, nesses versículos, nós somos desafiados a viver uma vida de amor, uma vida de justiça e serviço, irmãos, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Jesus, ele nos chama a estar preparados, aguardando com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador. Deixa eu deixar uma coisa bem clara a todos nós. O dia do juízo será um dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Dia de bem-aventurança para uns e dia de severo juízo para outros. Não se engane, será um dia de alegria para uns e um dia de tormento eterno para outros. Só há dois destinos: céu de glória e inferno de fogo. Comunhão com o Senhor e tormento, sabe com quem? Com o diabo e seus anjos. A palavra parece dura, mas dura é uma vida sem Cristo. Dura é passar a eternidade aonde você acha que não existe. Se você pensa que o inferno não existe, você está totalmente enganado. Quem disse, quem nos ensinou e falou mais sobre o inferno nas Escrituras Sagradas foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a sua alma. Ele não veio à terra para encher o seu bolso de dinheiro, não. Ele veio para salvar a sua alma. Você tem uma alma. Você não é apenas esse corpo, essa casca. É muito além disso. Deus nos criou para ser eterno. Eternamente com Ele ou eternamente sem Ele. Amém? E aqui também no texto deixa claro que haverá separação. Jesus, ele descreve que ele separará os justos dos ímpios. As ovelhas, aquele servo do Senhor que foi vencedor, que ficou firme até o final, será colocado à sua direita. O lugar de honra e de favor, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Agora, aqueles que não estão em Cristo, eles estarão à sua esquerda, o lugar de desonra e rejeição. A pessoa sem Cristo, ela será rejeitada. Ser afastado de Jesus é separação total de sua presença e comunhão. Amém? Em Tessalonicenses 1, versículo 9, a palavra diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é um simples aniquilamento. Se tem ensinado a você
que tudo se acaba com um simples aniquilamento é uma grande mentira. Muitas vezes falta discernimento vindo do Senhor. Muitas vezes falta conversão. Irmãos, nós precisamos nos converter a Cristo todos os dias. Todos os dias nós temos que nos colocar diante da graça de Deus em humildade e entender que nós somos totalmente dependentes dEle e da misericórdia dEle. Mas não é um simples aniquilamento, mas uma contínua existência sem a presença consoladora e vivificadora do Senhor. O versículo diz mais, diz que serão banidos da face do Senhor. Isso indica que essas pessoas serão excluídas da presença de Deus e da comunhão com Ele. Uma perda de todos os benefícios da sua graça e bondade. E o versículo diz mais, que serão banidos da glória de seu poder. Isso reforça que essas pessoas estarão afastados da manifestação gloriosa do poder de Deus, que é uma fonte de vida e alegria para seus servos e filhos. Irmãos, nós precisamos entender a importância da fé em Cristo para evitar essa terrível separação eterna. Muitos não creem e não querem saber. Nós fomos criados para ser eternos e nossa carne vira pó, mas a nossa alma não. Eu quero reforçar mais uma vez esse entendimento. Ouça essa palavra com amor, tenha paciência. Eu quero trazer mais um entendimento sobre a palavra malditos. A palavra malditos, irmãos, ela indica uma condição de condenação e rejeição de Deus. E isso é eternamente. Em Gálatas 3, versículo 10, Paulo escreve assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu aprendo que Gálatas 3:10 nos leva a abandonar a confiança em nossas próprias obras e a abraçar a graça de Deus em Cristo Jesus. Não é o que você faz, amado, é o que Deus fez por nós. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós precisamos, como servo de Deus, e se você ainda não entende isso, que é a graça de Deus que nos salva, é a misericórdia de Deus sobre nós, é a bondade de Deus, e hoje Ele te oferece isso gratuitamente. E Ele nos chama a viver uma vida de fé, uma vida de gratidão, uma vida de humildade e amor, reconhecendo nossa total dependência da redenção oferecida por Jesus. Amém? E em Mateus 25, no versículo 41, a parte B, diz assim: para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A ideia de fogo eterno, irmãos, é um dos conceitos mais assustadores da Bíblia. Fogo eterno refere-se ao castigo eterno, um lugar de tormento e separação de Deus. Em Marcos 9, Jesus ele nos alerta assim: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Deus é justo e santo. Amém? E seu julgamento, ele reflete sua natureza perfeita. A justiça de Deus exige que o pecado seja tratado de maneiras justas. As ações humanas, elas têm consequência. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, abra o seu coração em nome de Jesus. Porque muitas vezes você acha que vai dar tempo, não, isso não é importante. É importante, é a sua vida, é a salvação da sua alma. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8, Paulo diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para agradar a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para agradar o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nossas escolhas e ações nesta vida determinam o nosso destino eterno.
Talvez você tenha abandonado os caminhos do Senhor para viver uma vida regalada. Talvez você tenha abandonado a sua família para viver momentos de prazeres temporários. Volte para Jesus. Se arrependa em nome de Jesus. E eu quero te trazer um ensinamento sobre a gravidade do pecado. O pecado é uma ofensa grave contra Deus e resulta em separação eterna. E Paulo, ele nos ensina em Romanos 6:23 assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte mencionada aqui é a separação eterna de Deus, o que é ilustrado pelo fogo eterno no texto de Mateus. Irmãos, e você que está ouvindo esta palavra, deixa eu te dizer uma coisa. Há muitos enganos no ensino da palavra de Deus, muitas mentiras, muitas heresias. Muitas vezes pregam as rosas, mas esquecem dos espinhos. Estar frequentando uma igreja, cantando ou até mesmo falando em línguas não é garantia de vida eterna. Muitos naquele dia terão uma surpresa e ouvirão Jesus dizer: quem vai dizer a você que estará naquele momento é Jesus. E ele dirá assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha a sentença de Jesus. Não se engane. E Jesus nos aconselha assim a todos nós nesse dia. Em Lucas 13, versículo 25, a parte B: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançado fora. E diz mais: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. A palavra é dura, dura para um coração endurecido. Agora, se você pensa que o inferno não existe, você está totalmente enganado. E quem ensina a meditar, e quem ensina precisa meditar na palavra e pedir discernimento a Deus. Seja fiel às Escrituras Sagradas e pare de enganar as pessoas com palavras vãs. Pare de fazer promessas mentirosas. Pregue essa doutrina, que a sua vida será abençoada e a sua igreja será abençoada em nome de Jesus. E a parte final deste estudo diz respeito à dura realidade do inferno. Eu quero trazer alguns entendimentos em breves palavras, irmãos. O inferno, ele é um lugar de tormento eterno. Em Lucas 16, 23, 24, a palavra diz assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. O inferno é um lugar de separação completa de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1,9, Paulo escreve, um versículo que eu já citei assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Irmãos, e após o julgamento,
Todos aqueles que não estão em Cristo serão lançados no lago do fogo. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 15. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Este lugar é um lugar de castigo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, mas também para aqueles que rejeitam a graça de Deus. O lago do fogo é estado e lugar. Enquanto os salvos têm seus nomes no livro da vida e deleitar-se-ão em Deus e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos, os ímpios serão banidos da presença de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta neste dia. Você está preparado para o dia do juízo? De que lado você estará naquele dia? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro ou ainda está sobre o peso e condenação dos seus pecados? Hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia de salvação e o dia da salvação para a sua vida. Amém? E o que não entra no céu, irmãos, o pecado, ele não pode entrar na Nova Jerusalém. O diabo também não pode entrar na Nova Jerusalém, visto que a sentença já foi dada a ele e ele será lançado também no lago do fogo. Embora a igreja ela seja aberta a todos, não é aberta a tudo. Ouça, você que prega a palavra, você que é o ministro do Senhor, embora a igreja seja aberta a todos, não é aberta a tudo. Peça a Deus para te dar discernimento em nome de Jesus. Muitas vezes a igreja hoje tem sido aberta a tudo, mas não aberta a todos. Aquele que se mantém no pecado não pode entrar na Nova Jerusalém, mas somente aquele cujos nomes estão no livro da vida. Não entram na Nova Jerusalém as abominações e mentiras. Talvez a sua vida esteja circundada com a mentira. Talvez você esteja vivendo com uma máscara de santidade. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer humildade diante dele, obediência e fidelidade. Então, em Apocalipse 22, versículo 15, olha o que Jesus diz. Ficarão de fora os cães, são aquelas pessoas que praticam todo tipo de pecado imundo, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a justiça. Eu quero trazer um alerta para a sua vida. Não deixe para depois. Venha enquanto há tempo. A Bíblia nos adverte sobre a urgência de buscar a salvação enquanto há tempo. Olha o que diz 2 Coríntios 6, versículo 2. Pois ele diz: eu te ouvi no tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. O tempo para o arrependimento é hoje. Não devemos adiar. As oportunidades para se arrepender e buscar a salvação pode passar. E a rejeição de Cristo resulta em uma porta fechada para a salvação. E em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus faz um chamado pessoal. Olha o que Jesus diz nesta manhã: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo está chamando cada um de nós para uma relação pessoal e para a salvação. Amém? Agora é necessário responder a esse chamado enquanto há tempo. E eu quero concluir esta palavra que dizendo as palavras de Jesus que está em Apocalipse 22, a partir do versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz
da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Estas são as palavras de Jesus para você nesse dia. Reflita, abra o seu coração ao Senhor. Muitas vezes não querem pregar estes temas na igreja. Talvez seja a única oportunidade que você tenha de ouvir uma palavra dessa. Então, acalme o seu coração, coloque a sua vida diante de Jesus. Talvez você tenha ou esteja passando por um mar de tribulações, com uma família destruída, com a sua vida em frangalhos, mas assim, se coloque diante de Deus. Se você vier a Jesus, Ele vai te receber de braços abertos. Que Deus te abençoe. Amém.